O povo hebreu, depois de 430 anos no cativeiro do Egito, com mão forte e liderado por Moisés, dirige-se à terra prometida. Da saída do Egito até esse episódio da entrada na terra prometida, e a primeira cidade que eles enxergam é a cidade de Jericó, foram 40 anos no deserto. Moisés conduziu o povo até ali. Deus o proibira de atravessar o Jordão e entrar com o povo. Isso foi responsabilidade que Deus concedeu a Josué. Moisés cometeu um pecado grave. Moisés duvidou da ordem de Deus, no episódio de Massa e de Meriba, de tocar na pedra de onde sairia água. Ele duvidou. A água saiu, mas isso custou muito caro para ele. Ele contemplou a terra, mas não entrou. O Senhor Deus disse: veja a terra, mas você não vai entrar nela. Não entraram nela nem a Moisés, nem seu irmão Arão. Ficaram sepultados no Monte Nebo, atual Jordânia. Jordânia é um país que fica colado com Israel. As águas retrocedem do Jordão, assim que os pés dos sacerdotes que vão à frente do cortejo, eles que carregam a arca da aliança, as águas se estancam e o povo atravessa o rio Jordão a pé enxuto. Um dos muitíssimos poderes narrados pelo Antigo Testamento do Senhor Deus sobre a natureza. Nosso Senhor Jesus Cristo também, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, dos muitos milagres que ele realizou, alguns foram sobre a natureza. Jesus caminhou sobre as águas. Jesus declarou para as tempestades que elas se acalmassem. Jesus multiplicou pães e peixes, 5 e 2, respectivamente, para saciar uma multidão de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. O poder de Deus sobre as criaturas, poderíamos muito falar aqui sobre esse poder, mas não é o momento. Mas existe um poder de Deus todo-poderoso que exerce sobre as criaturas humanas. É um poder verdadeiramente admirável, um poder que nos deve levar sempre a glorificar o Senhor por tamanha misericórdia. O poder de perdoar os pecados. Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Essa é uma das muitas manifestações desse poder que é exclusivo de Deus. Ocorre que esse poder Deus concedeu aos homens. Deus concedeu à Senhora, Deus concedeu ao Senhor e Deus concedeu aos sacerdotes. Que isso fique bastante claro. Quem é que tem o poder absoluto, o poder em si de perdoar os pecados? Somente Deus. Por participação. Esse poder foi dado aos homens. E a prova de que a Senhora tem esse poder, de que o Senhor tem esse poder, está no Pai Nosso, que a Senhora reza todos os dias. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nós perdoamos. Portanto, ninguém deve dizer somente Deus é que tem o poder de perdoar os pecados. A frase exata é somente Deus, originariamente, somente Deus, por essência, tem o poder de perdoar os pecados. Ponto e vírgula. Todavia, Deus, na sua bondade, nos fez partícipes ou participantes do exercício do perdão dos pecados. Ora, se cada um de vocês tem o poder de perdoar os pecados, então para que se confessar como sacerdote? A resposta é esta: o perdão dos pecados que cada pessoa batizada pode exercitar, que cada pessoa batizada concede aos demais, não apaga os pecados. Portanto, quando vocês perdoam,
O perdão está dado, mas o pecado de quem cometeu a falta, não foi cancelado. Foi a misericórdia concedida. No sacramento da confissão é diferente. Na hora em que o sacerdote perdoa os pecados, esses pecados não somente são a pessoa que recebeu a absolvição foi perdoada, mas os seus pecados foram cancelados, apagados. Jesus, no dia da Páscoa, apareceu ressuscitado aos apóstolos reunidos no cenáculo e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarmos os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. É óbvio que o protestantismo não concorda com isso. O protestantismo diz que os sacerdotes católicos não têm nenhum poder de perdoar os pecados. Qualquer pessoa pode perdoar os pecados, porque Deus colocou isso em Cristo no Pai Nosso. É uma falácia, segundo a nossa fé católica. É verdade que Deus concedeu a todos aqueles que têm o privilégio de recitar o Pai Nosso o poder de perdoar os pecados. Só que isso o protestantismo não aceita. É que os sacerdotes receberam do próprio Jesus, no dia da Páscoa, nas pessoas dos apóstolos, e por suposto, o poder que havia de perdurar, deveria perdurar nos sucessores dos apóstolos, os bispos, e nos colaboradores necessários da ordem episcopal, os presbíteros, os padres. Esse poder não somente perdoa, mas cancela os pecados. Assim, por exemplo, a mãe que é insultada pelo filho e o filho pede humildemente perdão a ela. A mãe católica diz: eu perdoo você. E o filho diz: então eu estou em paz com Deus. A mãe católica diz: nada disso. Eu perdoei você, mas esse meu perdão não cancelou os seus pecados. Os pecados continuam. Eles só podem ser apagados na confissão. Porque o meu poder é de conceder o perdão. O poder do sacerdote é de perdoar e cancelar os pecados. Por isso, é o ministério da purificação dos pecados. É o ministério da remissão dos pecados que purifica-os, que apaga-os. Reparem a frase do sacerdote na hora em que ele concede o perdão na confissão. Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministério, portanto, no exemplo da mãe, a mãe não absolve, a mãe perdoa. No confessionário, o sacerdote perdoa e absolve. Ficou clara a diferença? Ficou clara? Cuidado então com a falácia protestante. O papel de protestante é protestar. Nós evangélicos, é aceitar o evangelho. Nós evangélicos, nós crentes, professamos essa distinção extremamente importante. Todos vocês têm o poder de perdoar os pecados, mas nenhum de vocês tem o poder de absolver os pecados. O perdão que vocês dão não exime a pessoa perdoada da obrigação, se é católica, de se confessar. Ainda que tenha recebido o perdão da pessoa que foi ofendida, mas a culpa dele permanece no coração dele. Feita essa distinção, vamos agora a esse poder que, se ele é grandioso, pouca gente gosta de exercitar. O poder de perdoar. Ah, como é bom ter poder. Mas alguns não gostam desse poder. Sobretudo quando são ofendidos, traídos, humilhados, desmoralizados, criticados, machucados por pessoas. Como é triste, como é sofrido você receber uma pancada fisicamente, ou quando alguém que você ama é agredido fisicamente.
ou também quando é vítima de um crime contra a honra, como injúria, como calúnia, como difamação. Como é triste ser traído, como é triste ser apunhalado pelas costas, como é triste ser feito de idiota, de bobo, de palhaço, e mais ainda, como é triste que isso se repita 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. E mais triste ainda é quando o agressor reside perto de você, talvez dentro da sua casa, talvez dormindo na sua cama. Talvez o agressor, o traidor, o malvado, o perverso, tenha nas suas veias o sangue mesmo que corre nas suas. Então tratamos aqui de um argumento muito delicado, um argumento muito candente, um argumento muito atual. Nós sabemos que no Pai Nosso, o único pedido condicionado é precisamente este: perdoai-nos as nossas ofensas, enquanto que, assim como, ou da mesma forma que nós perdoamos aos outros. Isso significa que, se nós não perdoamos do fundo do coração uma determinada pessoa ou determinadas pessoas e recitamos o Pai Nosso, estamos jogando gasolina na fogueira. Estamos pedindo a Deus para ir para o inferno. Sim ou não? Claro que sim. Isso quer dizer que essa homilia precisa ser bem explicada para a gente entender o que é o perdão. E se ele ainda não aconteceu no coração de vocês, primeira providência: não comungar. Está em pecado grave. Porque quem comunga sem ter perdoado o seu irmão, da mesma forma que quem comunga estando em qualquer pecado mortal, está comendo e bebendo a própria condenação. 1 aos Coríntios, capítulo 11, de 27 a 31. Trata-se, portanto, hoje, essa liturgia, de um assunto delicadíssimo, que ou é bem explicado, ou do contrário, vai contribuir para que dúvidas, perplexidades, equívocos continuem no coração das pessoas. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, São Pedro se aproxima e pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. É lógico que Jesus aqui está usando uma figura de linguagem, um eufemismo. Jesus quer dizer com isso: você deve perdoar sempre. Primeira pergunta que alguém talvez esteja querendo formular ao bispo: então eu devo ser saco de pancada? Resposta: claro que não, de forma alguma. Então, se eu devo perdoar sempre, eu preciso que o senhor bispo, me mostre o verdadeiro significado da palavra perdoar. Faça as oportunas distinções e depois me dê motivos para eu perdoar, porque a pancada que eu recebi há 10 anos atrás foi grande. Alguém pode dizer: porque a ruína, o fracasso do meu negócio, minhas finanças, perdi tudo, ou fui agredida, fui humilhada, bateram em mim, me traíram, eu sofri o que o diabo não quer e o Senhor está me pedindo agora para eu perdoar. Só sabe quem sente, poderá dizer alguém profundamente sofrido aqui, a raiva que aquela pessoa me fez, o mal que aquela pessoa me fez. E a perversidade dela, se está arrependida ou não, hoje eu não sei, mas foi duro demais, foi doloroso demais. Chorei muito, angustiei, e aquilo trouxe um mal tremendo para outras pessoas da minha família, o mal que fizeram para a minha filha, para o meu filho. Talvez aqui alguém esteja apresentando isso diante do altar: mataram meu marido, mataram a minha mãe, mataram meu pai, mataram meu filho. Enfim, o argumento é delicado.
Então vamos começar a resposta a cada uma dessas perguntas. Primeiro, perdoar não significa esquecer. Perdão é um ato do coração. Esquecimento é falha da memória. Em nenhum momento Jesus na Bíblia pede para nós esquecermos de nada. Nem das coisas boas, nem das coisas más. Aliás, para melhor perdoarmos, para mais rápido perdoarmos, convém que nos lembremos. Por uma razão simples. A primeira, macaco velho não bota a mão na cumbuca. Explico. A cumbuca é um pote que tem uma boca bem fina. O macaco, muito curioso, querendo ver se ali dentro tem alguma comida, coloca a mão e depois a mão não consegue sair. Ou quando sai com muita dificuldade, nunca mais ele coloca a mão na cumbuca, porque marcou na sua mente o prejuízo que aquilo lhe causou. É muito importante que a gente nunca esqueça do tapa que levou, da maldade de que foi vítima, da sem vergonhice, com o perdão da palavra, de determinada pessoa que nos prejudicou, que nos insultou, que nos passou para trás, que nos traiu. Nunca esqueça, porque assim fica impregnado no nosso coração algo que é muito importante, a lição. Aprendeu, é? Você que julgava pelas aparências, você que achava que bastava ter um corpo bonito, uma pessoa muito cobiçada por alguém para desejá-lo, para namorar com ele, etc., imprudentemente, cinicamente, ingenuamente, se envolveu com essa pessoa perigosa e depois percebeu que era bonitinho por fora, mas uma víbora por dentro. Oh, coisa boa! Garanto que depois dessa facada, depois dessa punhalada que você recebeu, você vai pensar 2 vezes antes de julgar as pessoas pela aparência. E talvez seja mais prudente, mais cautelosa, mais paciente na escolha de suas amizades e quizá do seu namorado, ou noivo, ou futuro esposo. Essa é a primeira coisa. A segunda, convém que guardemos no nosso coração a experiência trágica da maldade que nos fizeram, para que as apresentemos quando rezamos o Pai Nosso. E se não conseguimos rezar o Pai Nosso para não pedir a Deus para nos colocar no fogo do inferno, essa frase precisa ficar martelada na nossa cabeça. Eu não esqueço do que tal pessoa me fez. E aquilo produziu algo em mim que está me impedindo de rezar o Pai Nosso. Eu não posso pedir a Deus para me perdoar, porque eu não consigo perdoar tal pessoa, porque no Pai Nosso está bem claro: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Convém que a gente não esqueça o mal que nos fizeram, para que pensemos diariamente na possibilidade do inferno. Assim termina a parábola que nós acabamos de ouvir. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Portanto, primeiro equívoco a ser dirimido: perdoar não é esquecer. Eu não posso comungar porque eu não posso perdoar porque eu não consigo esquecer. Está errado. Por favor, se lembre sempre do mal que fizeram para você. Jesus nunca pediu à senhora, nem ao senhor, nem a nenhum de nós, para esquecer alguma coisa. Cancelar pecados é diferente de esquecer. Deus perdoa pecados, mas Deus não se esquece. Um Deus que se esquece não é Deus. É um Deus que tem falha na memória. Desculpa, eu posso fazer um tempo? Não, irmã. Eu estou na homilia, viu? Terminada a missa, a senhora me procura e eu posso dissipar as dúvidas, tá bem? Guarde a dúvida para o final da missa, após a missa. Depois, perdão é diferente de reconciliação. Perdão é um ato unilateral.
Reconciliação é um ato bilateral. Reconciliação é quando dois fazem as pazes. O perdão é incondicional. Deve ser dado por livre iniciativa minha, ainda que o outro não esteja arrependido. Reconciliação é diferente. Reconciliação é quando duas partes que litigaram, ou pelo menos uma agrediu a outra parte, fazem as pazes. A exigência da reconciliação na igreja supõe o arrependimento das duas partes. Não existe reconciliação sem que o coração esteja lavado pela misericórdia de Deus. Caso contrário, é perigoso, extremamente perigoso, que aquele que foi ofendido continue a viver perto daquele que continua a ofender. É possível, portanto, perdoar uma pessoa e querer distância dela. Perdoo, mas não esqueço, correto? Perdoo, mas não quero essa pessoa perto de mim, correto? Se o agressor continua a praticar o pecado, se a fofoqueira continua a ser fofoqueira, se o violento continua a ser violento, se o traidor continua a trair. Assim, por exemplo, a esposa que está sendo traída pelo marido com uma outra capa de cela. Capa de cela lá em Alagoas significa é a amante. Continua com a sua capa de cela. A esposa católica olha para ele e diz: você está perdoado. Oh, que maravilha, minha esposa, vamos dormir na mesma cama. Não, senhor. Na minha cama você não dorme. Ou dorme no chão, ou em outro quarto. Por causa dos nossos filhos. No meu corpo você não toca. Um dia, quem sabe, quando você estiver arrependido, quando você renunciar ao seu pecado, e obviamente, por questão de prudência, quando eu fizer todos os exames de DST, de doença sexualmente transmissível, que eu não sou idiota, eu não sou depósito de vírus, de bactérias, etc., eu preciso primeiro me certificar se o homem com quem eu vou voltar a me unir não vai me contaminar com doenças contraídas no mundo do pecado. Mas isso é um outro assunto bem posterior. Perdão é uma coisa, reconciliação é outra. Enquanto a pessoa que foi perdoada continua no pecado, nós não somos obrigados a conviver com ela, a dar nem um bom dia, dependendo da situação. E prova, Lucas capítulo 4, Jesus vai a Nazaré, prega na sinagoga. A pregação de Jesus provoca uma raiva tão grande nos seus conterrâneos que eles arrastam Jesus para um lugar alto para precipitá-lo de lá, e Jesus foge deles. E Jesus passou por entre eles, retirou-se. Cuidado, portanto, com essa distinção. Perdoar é uma coisa, reconciliar-se é outra. Mulher, se o marido trai você, você não tem que perdoar 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Sem dúvida. Só que o perdão não é isso que você está entendendo. Você está confundindo o perdão com a reconciliação. Reconciliação depende dos dois. E reconciliação supõe arrependimento, supõe vida nova dos dois lados. Os dois primeiro reconciliados com Cristo, e por enquanto somente eu sou de Cristo, ele está no mundo das trevas. Essa pessoa continua a serviço do inimigo, eu não sou obrigado a ficar perto dela. Ah, eu discordo. Discordo, então pegue, por favor, algum carro e vá à Papuda conviver com algum bandido que está preso lá no presídio de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ora, pelo amor de Deus, Cristo Jesus não nos obriga à reconciliação com quem não está primeiro reconciliado com Deus. Reconciliação é um outro passo. Portanto, fique tranquila, a senhora se perdoou verdadeiramente uma pessoa, mas por causa da maldade dessa pessoa, da perversidade dessa pessoa, da continuação no mundo das trevas dessa pessoa, o perigo que ela traz para a senhora ou para os seus. E a senhora diz: eu não quero ver essa pessoa, eu quero a distância dessa pessoa. Portanto, perdoar não é esquecer, perdão não é reconciliação. Perdoar, portanto, não significa necessariamente voltar a ser como era. Absolutamente. Perdoar não significa estar perto dessa pessoa.
Absolutamente. São duas coisas diferentes. A reconciliação vem depois. O que é então o perdão? É a manifestação apenas da misericórdia ao pecador. Eu não consigo sentir nada por essa pessoa, a não ser compaixão. Como descobrir então na prática se a senhora perdoou ou não? Preste bastante atenção, porque existe apenas um versículo do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, que é uma regra infalível para a senhora, para o senhor saber se perdoou ou não. Mateus capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Se a senhora que foi machucada, traída, ofendida, ou está sendo, idem para o Senhor, para você jovem, se você nessa missa é capaz de orar por essa pessoa, pedindo para ela o que você pede para você, ou para as pessoas que você ama, você perdoa. Caso contrário, não perdoou, é um sério candidato ao fogo do inferno. Por favor, não entre na mesa da comunhão, porque ao bispo você consegue enganar, o bispo você pode fazer de palhaço, de besta, mas nosso Senhor que conhece o seu coração. Essa é a regra infalível. E não estou falando de oração blasfema. Ó Senhor, eu rezo por ele, mas eu rezo para que o carro passe por cima dele e o mate. Isso não é oração que se faz. Ó Senhor, eu rezo para que um tijolo caia na cabeça dele e frature e ele morra na hora. Isso não é oração que se faz, pelo amor de Deus. Portanto, mesmo que a senhora não queira ver nem pintada essa pessoa, pela maldade dela, e essa não é a questão mais importante do perdão, é absolutamente irrelevante. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Jesus, no capítulo 7 de São Mateus, fala da regra de ouro. Tudo que você quer que os outros façam para você, faça o mesmo para os outros. Ou, pela negativa, se quisermos, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Portanto, o central para você descobrir se perdoou ou não uma pessoa viva ou falecida, que está perto ou longe de você, se está viva. Se você é capaz de rezar pela felicidade dela, pela conversão dela, você perdoa. Quem reza pelo bem do outro não sente mal, não deseja mal ao outro. E depois, fazei bem aos que vos odeiam. E aqui é preciso fazer uma pergunta hipotética. Se tal pessoa precisasse da minha ajuda, se tal pessoa viesse a se encontrar em necessidade, pedisse ela a mim ou não, soubesse ela ou não, de que eu sei que ela está passando necessidade, eu a ajudaria? Se a resposta é sim, mas dita diante de Deus, não diante do bispo, dita do íntimo do coração, não da boca para fora. E é Deus quem sonda o coração, por favor, não é o bispo. Enganá-lo com uma conversinha é a coisa mais fácil do mundo. A Deus ninguém, absolutamente consegue enganar. Portanto, Mateus 5,44. Aqui está uma regra básica para saber se a senhora, que foi profundamente agredida, o senhor, profundamente ofendido, humilhado, desmoralizado por aquela pessoa, se consegue descobrir agora. Agora é preciso usar de honestidade diante de Deus. Aí é a senhora com Deus, aí é o Senhor com Deus, o único que sonda os nossos corações. E agora, o motivo para perdoar. Dom José, se o senhor me der pelo menos um motivo, eu vou lhe agradecer. Na minha terra se diz que não existe força de vontade, o que existe é um bom motivo. Mamãe deixava sempre em cima da escrivaninha
do criado mundo um cinturão como motivo para nós estudarmos. Vocês não trabalham, podiam ir para o cabo da enxada, mas vocês têm tempo integral para estudar. Está aqui o motivo para vocês não tirarem nota vermelha. O motivo ficar, a gente se pelava de medo, misericórdia. Hoje vamos estar com 83 anos, quando eu falo disso ela fica vermelha. Mas mãe, graças a Deus, mãe, as chicotadas que eu levei da senhora, das cinturãozadas, naquele tempo não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, Lei Maria do Penha, não tinha nada disso, né? O maior milagreiro de Alagoas se chamava cinturão, e não da Bíblia de cipó fogo, que faz o mesmo efeito no espinhaço. Ótimo motivo. Vara de família. Também. Então vejam, Dom José, na Bíblia, quantos motivos existem para a gente perdoar uma pessoa? Só. Qualquer outro motivo é fajuto, não é bíblico, não convence. E a pessoa que não consegue perdoar continuará odiando. Vamos então ao motivo que está nessa parábola. Prestem bastante atenção. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. O rei é Deus. Os empregados somos todos nós. Acerto de contas é quando nós deixarmos esta vida e nos apresentarmos diante do Senhor para a prestação de contas dos nossos atos. Em Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que se segue o pecado, se segue o juízo. E a segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que ele devia uma enorme fortuna. Dever a esse rei. Qual é o débito que nós temos diante de Deus? Os pecados que nós cometemos, inúmeros ao longo da vida, que foram a causa da morte de Jesus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Tanto os nossos pecados como causa de sua morte, como também em vista da reconciliação nossa e da purificação dos nossos pecados pelo seu sangue derramado na cruz. Portanto, esse empregado que devia uma enorme fortuna a este rei, a este patrão, somos nós. Esse rei é Jesus. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. A nossa dívida com Jesus é impagável. Nós não merecemos nada diante de Deus. Nós só temos culpa diante dele. Não merecemos nada para obter de Deus o favor do seu bem. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Mas diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. O patrão cheio de compaixão. Nós, diante de Deus, com a consciência de que muito pecamos contra Ele e de que nossos pecados contraíram uma dívida imensa com relação a Jesus, que com nosso pecado sofreu e morreu. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Vejam a desproporção. No original grego são 10.000 talentos, essa grande fortuna. Um talento equivalia a 1 tonelada de ouro. 10.000 talentos vezes 1.000 quilos, vezes 1.000 gramas. Cada grama, se não me engano, na Bolsa de Valores de São Paulo é R$53. Imaginem 10.000 toneladas de ouro, em comparação com 100 moedas. Moral da história: os meus pecados diante de Jesus, a quem eu pedi misericórdia, são imensamente maiores e mais graves do que os pecados que as criaturas cometem contra mim.
Ah, mas a dor foi grande. A dor que Jesus, nosso Deus, no Calvário, experimentou foram maiores. A senhora que foi traída pelo seu esposo, foi uma dor tremenda? Foi. Mas em comparação com as dores de Jesus, que sofreu por causa dos pecados da senhora, foram imensamente maiores. Vamos à próxima. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o pedido. Os outros, vendo o que havia acontecido, ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, agora veja, o único motivo para a senhora perdoar essa pessoa, o único motivo para o senhor perdoar essa pessoa, se ainda a senhora ou o senhor não conseguiu perdoar. Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Não adianta novena para pedir o perdão, não adianta reza, não adianta nada na face da terra para ser lavado do ódio. Se o coração de quem ainda não perdoou verdadeiramente não se dispuser a sozinho subir o Calvário e esquecer Anás, Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos, quem quer que seja, e como pecador assassino, como pessoa imunda, cheia de iniquidade, cheia de maus pensamentos, cheia de más palavras, de má conduta, de coisas horríveis, execráveis, impronunciáveis, e que se fossem reveladas, nos matariam de vergonha diante dos outros, mas que Deus sabe que já cometemos ao longo da vida. Servo perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Como é bom pedir a Deus me perdoe. Ou mais alguns, como acham difícil dizer, do mesmo jeito que Deus me perdoou, e por causa desse gesto de misericórdia dele para comigo, por aquilo que eu escutei e brado a Deus, agradecendo todos os dias: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Aquela frase foi para mim, eu, pecador. É assim que se cura do ódio, viu? Não se cura do ódio comparando fulano com Beltrano. Não se cura pecado com o tempo, de ódio com o tempo. A única cura é você assumir a sua condição de sem vergonha criminoso. A frase é forte, mas é: eu te perdoei toda a tua dívida. Olha os teus pecados que tu já cometeste ao longo da vida. Essa podridão toda foi que causou o meu sofrimento. E na cruz, olhando para ti, tu como culpado, como assassino meu, tu que com o teu pecado me ofendeste tanto, eu te perdoei. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Pronto. Esse é o único motivo para a gente perdoar as pessoas. Repito, eu quero dizer a vocês que tem pessoas não nutro nenhum ódio, nem absolutamente nada contra quem me ofendeu. Daqueles que eu soube que me ofendeu. Talvez ao longo da vida jamais saberei quantas pessoas me apunhalaram, falaram mal de mim. Nem quero saber disso. Mas perdoei no fundo do coração por causa disso. Porque olhando para dentro de mim, compreendendo a minha história de pecado, desde quando adquiri o uso da razão até hoje, oh meu Deus, foram pecados gravíssimos. E eu clamo por misericórdia todos os dias, e tu me concedes essa misericórdia. Cada vez que eu me ajoelho no confessionário, eu recebo o teu perdão. Esse é o único motivo para dizer: não consigo ter nada por essa pessoa que me ofendeu. A bem, na verdade, humanamente falando, logo que a pancada é dada, logo que a apunhalada é dada, não é fácil. Ali é a hora de você chorar, de você se amargurar, de você... Depois, é preciso subir o Calvário como pecador, como culpado.
como pessoa sentenciada ao inferno que nós somos, sem a misericórdia de Deus, para clamar dele a compaixão. Aí sim. Portanto, eu me estendi um pouco com essa homilia de 35 segundos, mas justamente para recordar a vocês que o tema delicadíssimo do perdão precisava de muita matização. Primeiro, o que não é perdão. Portanto, se tal pessoa é má, é perversa, por favor, mantenha a distância dela. Se a pessoa está na Groenlândia, vá para a África. Se a pessoa está assim, perfeitamente, se a pessoa está em São Paulo, fique por aqui mesmo. Se ela atravessa atravesse a outra. Mantenha a distância, vire a cara. Isso não significa ódio. A questão central é saber o que você nutre por ela. Mateus 5, 44. Aí está a regra. E por favor, peçam a nosso Senhor: mantenha longe de mim, Senhor, essa pessoa má, essa pessoa perversa. E se você consegue dizer hoje: eu consigo rezar pela felicidade dessa infeliz. Não quer, é infeliz mesmo. Pode chamar de infeliz. Das costas ocas, como se diz também em Alagoas. É má, é perversa. Não quero vê-la, não quero conversar com ela. Isso não é sinal de ódio. Se no seu coração você diz da forma mais simples: reze por essa pessoa. Que Deus abençoe, que Deus a converta. E que Deus um dia faça justiça também. Por favor. É possível você perdoar uma pessoa e mover uma ação na justiça contra ela. Porque uma ação na justiça é para reparar crime perseguido pela legislação civil. Pecado é outra coisa. Aquele que perdoa pecado. Não perdoa crime movido pelos homens. Crime definido pelos homens. Lembra-se, Jesus faz essa distinção, Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu, como filho ou filha de Deus, perdoo o pecado, mas como cidadão súdito de César, autoridade civil, eu quero o meu direito garantido. Se eu fui injuriado, eu quero reparação. E esse foi o caso. Se eu fui caluniado, se eu fui difamado, eu entro na justiça porque quero uma reparação. Perdoei do fundo do coração, mas perdão é por pecado. Ação na justiça é para delito civil. São duas coisas diferentes. Portanto, não, você perdoou, então por que vai mover uma ação contra tal pessoa? São duas coisas diferentes. Crime civil é uma coisa, pecado é outra. Todo crime civil é pecado, mas nem todo pecado é crime civil. E como nós, ao perdoar, estamos perdoando pecados, são duas coisas completamente diferentes. Ficou claro? E a senhora lhe peço encarecidamente, se depois da homilia ficou alguma dúvida, vamos acertar tudo na sacristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Chama-me, emana a ti, para com teus santos, louvar-te pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantem as velas aqueles que as trouxeram para serem abençoadas. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São Miguel Arcanjo, dignai-vos, Senhor Deus, abençoar estas velas que serão utilizadas em vossa honra. Consagre e santifique na verdade todos os que piedosamente as utilizarem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A missa foi demorada porque o argumento foi delicado, precisava de muita abordagem, de muitos exemplos. Espero que tenha ficado bem clara a distinção entre o que é perdoar e o que é esquecer, entre perdão e reconciliação, entre perdoar e aceitar ou não a convivência com a pessoa,
em querer distância da pessoa, realidade que em si não significa ódio. Como descobrir praticamente se uma pessoa conseguiu perdoar ou não, o texto citado de São Mateus. E a surpresa, a grande surpresa para quem ainda não tinha ouvido esta verdade, é que o problema da falta de perdão não está fora da pessoa que foi agredida, está dentro dela. A falta de humildade de olhar para dentro de si como culpado por seus inúmeros pecados da morte de Jesus. A questão não é saber quanto você sofreu, mas quanto Jesus sofreu por sua causa. A questão não é saber o prejuízo que você teve ou está tendo, mas o prejuízo que você, com seu pecado, causou a Jesus. É uma reviravolta completa. Portanto, esqueçam qualquer outro motivo que alguém deu para vocês para perdoar. Somente esse motivo, o único. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. E em paz, que o Senhor vos acuda. Graças a Deus.